Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vou trazer aqui mais um item que eu considero fundamental para quem faz a coleção de quadrinhos, de super-herói e do Homem de Ferro, porque realmente é um dos meus personagens favoritos, não tenho a menor dúvida disso. Está entre os meus 5 mais, tá? Antes de tudo, é claro, eu tenho que pedir a vocês se inscrevam no canal e deixem seu like. Isso fortalece o canal para a gente continuar trazendo esses itens com algumas dicas para vocês, tá? Homem de Ferro, numa das melhores fases dele, escrita, isso aqui foi mais ou menos 2012, não, mentira, 2008. Essa fase aqui do Homem de Ferro, na verdade, esse volume foi publicado em 2017, tá? 2017 pela Panini aqui. Tem 492 páginas e tem o Invencível Homem de Ferro do 1 ao 19, que na verdade são 2 arcos de história, basicamente, né? O título é O Mais Procurado do Mundo. É obra do excelente Matt Fraction e a arte também belíssima, um dos meus favoritos, sem dúvida, que é o Salvador Larroca, tá? A edição é muito legal, capa dura, aquelas coisas todas. Tem um prefácio legal que posiciona você no momento histórico aqui, não só do personagem, mas também da Marvel como um todo. Vocês sabem que o universo da Marvel, ele desde que ele surgiu, lá nos anos 60, ele tem uma cronologia muito rígida, em que as coisas no universo todo da Marvel acontecem simultaneamente. De 2000 para cá, mais ainda, porque se estabeleceu aquela questão das sagas anuais, né? Todo ano tem uma saga que envolve a maioria dos personagens da editora, das publicações da editora naquele ano, né? A primeira saga aqui do Homem de Ferro se passa logo após ao fim da Guerra Civil, da famosa Guerra Civil, entre 2 grupos de super-heróis, um associado ao Homem de Ferro e outro associado ao Capitão América, que debatiam aquela questão do registro dos super-heróis, né? Os super-heróis, na opinião do Homem de Ferro, deveriam ser registrados para evitar que... Super-heróis não, as criaturas superpoderosas, não só os super-heróis, mas todos as entidades, as criaturas que tivessem poderes especiais deveriam ter um registro para poder haver alguma delimitação, algum controle nisso. É um assunto polêmico, é um assunto muito questionável. O Capitão América ficou contra. Eu, pessoalmente, acho que as posições aí normalmente seriam invertidas, né? O Capitão América tem mais uma tendência governista, né? De ser um pouco mais legalista, digamos assim, né? Do governista não, mas legalista, né? Dentro da lei. E o Homem de Ferro sempre foi o transgressor. Então, acho que para mim houve uma certa inversão aí, mas tudo bem. No final da Guerra Civil, o Homem de Ferro saiu vencedor, entre aspas, né? E o registro foi aprovado. E aí ele também assumiu... Aí você tem aqui nesse volume 2 momentos muito antagônicos do personagem, do Tony Stark. Aliás, eu tenho que sempre dizer isso, né? O personagem, na minha opinião, não é o Homem de Ferro. O personagem é o Tony Stark, né? O Homem de Ferro é a armadura que ele inventou. Mas o personagem Tony Stark é um personagem tão forte, tão importante, tão marcante, que ele sempre assume algum protagonismo nas histórias onde ele participa. Eu até acho estranho quando numa história dos Vingadores o Homem de Ferro é meio relegado a um segundo plano. Você vai dizer, ah, não, é porque você é fã do Homem de Ferro, então tem que ter... Mas eu acho que sim, é difícil um cara que é um idealista, que é um futurista, que é um visionário, não ter protagonismo, porque mesmo quando ele está errado, mesmo quando ele erra sempre tentando acertar. O que o Homem de Ferro algumas vezes errou, Tony Stark algumas vezes errou, foi porque ele se antecipou a um problema, quer dizer, havia uma preocupação dele de resolver uma situação que ele anteviu, que ele previu, e ele às vezes
toma a medida errada, mas a intenção dele é a melhor possível. A iniciativa dele é sempre um grande diferencial. Enquanto a maior parte dos super-heróis são reativos, ou seja, eles esperam o problema acontecer para então tomar alguma decisão, tomar alguma posição, tentar solucionar, o Homem de Ferro não. O Homem de Ferro não admite uma perda de vida, uma perda de nada, perda material, nada. Então ele sempre procura se antecipar ao problema. Só que às vezes, logicamente, só erra quem faz, né? É aquela velha frase. E às vezes ele fazendo isso, ele cometeu alguns erros, com certeza, né? Mas isso é o que transforma ele cada vez mais, o Tony Stark, num personagem extremamente humano, extremamente denso, extremamente profundo, tá? E com o tempo, a bagagem de camadas do personagem, do Tony Stark, foram se tornando cada vez maiores, né? Nós temos aquela famosa fase do diabo na garrafa, do demônio na garrafa, o demônio na garrafa, que revelou um lado de fragilidade, que exatamente que vem da excelência do Homem de Ferro, da sua altíssima cobrança com ele mesmo. Veio o famoso demônio da garrafa. Depois você tem aquela famosa fase da Guerra das Armaduras, que acrescentou mais algumas camadas ao personagem. E depois, assim que eu vou me lembrando, você tem a fase do Extremis, que é outra camada em cima do Tony Stark, outro momento muito delicado da vida do personagem. E depois do Extremis vem a Guerra Civil. E a Guerra Civil desanda para isso aqui, onde o Tony Stark acaba se tornando muito poderoso, que ele acaba virando diretor da SHIELD, aquela coisa toda, e foi uma situação difícil, porque além de lidar com problemas globais, ele sem querer trouxe para o planeta Terra um inimigo terrível, que é o filho do Obadiah Stane, né? Que é o inimigo dele aqui nessa história aqui, que é uma história cheia de reviravoltas, momentos muito dramáticos, momentos de muito suspense e, logicamente, muita aventura, muita tecnologia, aquela inteligência sagaz do Tony Stark, muito bem traduzida pelo Matt Fraction, em diálogos assim apimentados, ácidos, muito inteligentes. Quer dizer, é um prazer ler essa história aqui, tá, gente? É muito legal mesmo. E não posso deixar de elogiar a arte do Salvador Larroca, que é um dos artistas que eu adoro, é dessa garotada que eu chamo, né? Esse pessoal mais novo aí, que começou depois dos anos 2000, a geração Z, né? E que tem um talento extraordinário. Tem uma arte que eu adoro, que é uma arte retratista, é uma arte fotográfica, aquela que se busca a maior semelhança possível com uma realidade, logicamente, com alguma permissão poética para alguns exageros, logicamente, porque isso aqui tem uma dramaticidade, né? Olha que cenas de impacto fortíssimas, tal. A arte dele é sensacional, muito digna dessa narrativa aqui. É uma fase muito boa do Homem de Ferro, que, se eu não me engano, deu 4 volumes desse tamanho aqui, tá, gente? Com 500 páginas cada um, de uma fase excelente do Homem de Ferro, que começa aqui, nesse volume aqui, o mais procurado do mundo, tá? A arte dele é realmente espetacular. E aqui, então, eu estou dando para vocês apenas uma pequena amostra do volume, enquanto eu faço alguns comentários que, na minha opinião, são pertinentes, tá? Então, eu não tenho a menor dúvida, tem pequenas participações aqui. O Homem-Aranha, por exemplo, aqui numa participaçãozinha bem legal. O Homem-Aranha no espírito melhor do Peter Parker, aquele Peter Parker bem moleque, né? Moleque no bom sentido, né? Aquele jeito jovial que o Peter Parker e o Stan Lee trouxe para o personagem, e é tão importante, né? Tão importante no personagem, né? Então, realmente, esse aqui então eu falei mais ou menos para vocês do primeiro arco de história. No segundo arco de história, já se passou outro momento da Marvel, que aí já foi a famosa invasão secreta dos Skrulls, né? Quando os Skrulls assumiram, aparelharam o mundo em posições
fundamentais de governança e coisas do tipo, e incluíram, mudaram, né, trocaram as pessoas por agentes deles, que eles são transmorfos, né, assumiram personagens muito importantes, inclusive alguns dos super-heróis. Alguns dos super-heróis muito importantes do universo Marvel foram substituídos por cópias Skrulls. Então foi um momento muito dramático, muito complicado, e que o Tony Stark teve que lidar como diretor da S.H.I.E.L.D., né, no lugar do Nick Fury. Guerra Secreta é um grande marco. Guerra Secreta? Não, Invasão Secreta, desculpa, gente. Invasão Secreta é um grande marco, e só que é também um momento oposto ao que aconteceu ao Homem de Ferro no primeiro arco da história. Aqui o Homem de Ferro está na merda, literalmente. Ele vai realmente ficar numa situação muito complicada, porque o Norman Osborn, que foi meio considerado herói durante a Invasão Secreta, porque ele matou a Rainha Skrull no final, ele acaba assumindo todas as posições do Tony Stark, começando como diretor da S.H.I.E.L.D., que ele até muda a S.H.I.E.L.D., não é para se chamar de Martelo, né? E muda os Vingadores, cria um outro grupo, e por aí vai, aquelas barbaridades que um sujeito extremamente esquizofrênico, extremamente perigoso, que é o nosso querido Norman Osborn, né? O famoso Duende Verde do Homem-Aranha, assumindo uma posição tão importante na defesa do mundo, né? Logicamente, você sabe que ele não tem boas intenções, as intenções dele são de poder, dentro daquela loucura total dele, né? Que ele continua ouvindo as vozes do Duende Verde, né? A voz do Duende Verde. E o Tony Stark tem que lidar com isso. Só que o Tony Stark é infinitamente mais inteligente do que o Osborn, né? Então ele prepara todo aquele, ele já antecipou, como sempre ele faz, né? O futurista, o idealista, sabe, o cara que consegue sempre pensar na frente, jogar o xadrez dele magistralmente, ele se antecipa às manobras do Osborn e não deixa rastro do registro dos super-heróis, das criaturas superpoderosas, depois do registro mutante, né? Do registro de superpoderes. Ele controla tudo isso dentro da cabeça dele. Então, para que o Osborn não tenha acesso a esse arquivo com toda a classificação desses superpoderosos, então ele simplesmente tem que apagar a cabeça dele. Aí é um processo bem complexo, bem difícil e muito bem contado aqui pelo Matt Fraction, tá, gente? Aí ele manteve aqui nesse segundo arco de história o mesmo ritmo de narrativa, de temática, de abordagem do primeiro arco de história. Não tem nada a dever. Até pelo contrário, eu acho que a história vai progredindo e vai ficando cada vez melhor. O Matt Fraction, nesse segundo arco, me parece, inclusive, ainda mais maduro, mais à vontade com o personagem, com o Tony Stark, né? E o acessório dele, que é o Homem de Ferro, e também com o elenco de apoio do Homem de Ferro, que é um elenco muito bom, né? Diga-se de passagem, Pepper Potts, o War Machine, né? O Máquina de Combate e outros mais, né? E aqui você tem, no primeiro nós vimos o Homem-Aranha, aqui nós temos a participação do Namor, que é um personagem que sempre teve umas interações muito complexas com o Homem de Ferro, né, para dizer o mínimo, né, complexa para dizer o mínimo. E outra coisa que eu tenho que falar também, além da arte fantástica, fotográfica do Salvador Larroca, é elogiar que o Salvador Larroca faz a arte principal, faz a arte final, e entra o colorista, que é o Frank Darmata, que faz um trabalho, meu amigo, que não é colorir isso aqui não, você me desculpa, não é não. Ele pinta isso aqui, ele é um pintor, ele faz luz e sombra de uma forma espetacular, além do tratamento que ele dá para metais diferentes de outros tipos de tecidos. Na pintura dele, ele cria texturas, e isso é sensacional. Então é um trabalho de cor com luz e sombra, com textura, então realmente é uma arte
espetacular. E sempre o que eu falo, que é o que eu mais gosto, que é a questão da arte que tenta buscar a fotografia, que tenta buscar representar os seres humanos como eles são, né? E é isso que o nosso amigo aqui faz magistralmente, o Salvador Larroca e o Frank Darmata. Muito legal mesmo, tá? O volume é um pouco grande, né? Eu acho que ele já resvala, passou de 500 páginas, resvala naquela questão do omnibus, né? Que eu acho um pouco desconfortável para ler, tá? Mas excelente, ó, tem a participação da Madame Masque, para quem se lembra dela, né? Lá dos anos 80. Muito legal aquela aqui. Tá? Muito legal mesmo, esse volume aqui vale a pena. E vou dizer para vocês, daqui a pouco eu vou gravar vídeo falando sobre os outros 3 volumes dessa fase maravilhosa do Matt Fraction e do Salvador Larroca. E depois eu vou gravar um vídeo em que eu vou analisar, aí eu vou bater um papo um pouco mais extenso, analisar o Homem de Ferro, ou seja, o Tony Stark. Eu vou analisar o personagem com um pouquinho mais de profundidade e abordando, logicamente, essas fases uma por uma, para a gente perceber a quantidade de camadas, de personalidade, de detalhes que o personagem foi ganhando ao longo do tempo para se tornar, na minha opinião, um dos melhores, sempre foi, né? Mas um dos melhores personagens, cada dia mais, dentro do universo da Marvel Comics. Tá bom, gente? Fica essa dica aqui do canal Coisa de Colecionador para o Homem de Ferro, o mais procurado, o primeiro volume dessa série. Não é uma série numerada, tá, gente? É simplesmente o primeiro volume da série do Matt Fraction à frente do título. Tá bom? Até a próxima.